Cláudio e essa é a Lidiane. Hoje temos uma convidada especial, Thaís Nascimento, professora, antropóloga e youtuber. Oi, Lidiane. Tudo bem com você? Tudo bem. Bem também. Bem, hoje vamos discutir algumas coisas, conversar, no caso, sobre a cultura popular e como a antropologia a vê. Uma das perguntas que sempre eu penso primeiro é como nos olhos de antropologia e tudo mais, vem a cultura popular, tipo, esses grandes ícones da cultura moderna, no caso em relação a histórias e fantasia. Essas histórias que são criadas, histórias fantasiosas, histórias que estão na cultura popular, na cultura pop também, né? São uma parte que a gente chama na antropologia de cultura. Né? Cultura, ela engloba valores, comportamentos, pensamentos, tudo que guia o nosso comportamento na sociedade, coisas que a gente faz e que os outros animais não fazem, está dentro do escopo que a gente chama de cultura. Então a gente tem essa coisa de criar histórias, criar personagens, dar vida a esses personagens, para representar coisas. Né? A cultura ela é formada de símbolos, coisas que os animais, outros animais não humanos, não conseguem criar. Um biscoito vai ser um biscoito, um cachorro, por exemplo. Mas pra gente um biscoito pode significar outras coisas se na história que a gente criou aquilo fizer sentido. Então, essas histórias fantásticas, as histórias que fazem parte da cultura pop, né, os filmes, a literatura, são produtos da cultura e mostram um pouco dos nossos valores e na nossa forma de viver. Os grandes ícones, no caso, quando você pensa na cultura popular, quais são os ícones que vem na sua cabeça? Cultura popular que você fala mais... Cultura pop. Cultura pop, tipo, mais assim. Eu gosto muito de super-heróis. Então eu assisto tudo da Marvel, da DC, né? Gosto do universo fantástico de Harry Potter, Star Wars, Star Trek. Então rolam umas nerdices nesse sentido, assim. Gosto muito, consumo muito livros, filmes, audiobook, toda parafernália que eu puder ter acesso. Uso inclusive nas minhas aulas algumas referências, metáforas, uso histórias para explicar antropologia e sociologia, alguns conceitos para os alunos. Então eu faço a ponte assim, né, entre as histórias que são conhecidas. Batman, por exemplo, tem muita coisa interessante para tratar de conceitos sociológicos, né, toda aquela coisa do conflito em Gotham, política. Então uso muito essas referências da cultura pop dentro de sala de aula, porque faz parte das coisas que eu consumo nas minhas horas de lazer também. Você falando de idade, eu acabei lembrando de uma coisa. Eu acho que foi uma coisa em relação a uma pergunta oficial, no caso do pessoal hoje em relação ao ADC, que tacou uma enquete fazendo perguntas assim. Tava 4 cidades, na verdade, e perguntando aonde vocês não queriam morar. Uma era do Arqueiro Verde, outra do Flash, Batman e Superman. Então, no caso, é engraçado que a maior parte das escolhas das pessoas foram Superman, em primeiro lugar, que é Metrópolis, se não estiver enganado, e Gotham em segundo lugar. Jamais eu iria Jamais, né? Gotham sobre cada dia. Eu iria ir pra Central City, a cidade do Flash. Lá tem um museu do Flash. Tipo, tudo bem, tem uma coleção de vilões bem mais tranquila também. Mas é muito tranquila, não tem luto. Melhorou muito. Não, tipo, Gotham, tem cada vilão lá. Você tá andando na rua, tem chance de morrer por algum vilão doido que pode acontecer. O Batman atrai muito vilão. Cria muitos vilões, inclusive. Eu tô esperando o Robin. É uma E cria muito criança Robin. de 8 anos vivendo numa cidade cheia de vilões. Mas Em prédios. mas né, ele que lute. Quantos Robins mesmo? Olha, 4 meninos
pessoa ficou voltando várias vezes e ele morreu. Depois que eles descobriram, falaram, ok, vamos trazer ele de volta. E pronto, dane essa loja. Teve o Tim e o David. Então, 4 meninos e 2 meninas. Em torno de 7. Eu não sei se é verdade, mas disseram que teve um homem que era uma extra-humana. Não me permite. No multiverso, acho que é possível. Tem muitas das coisas de multiversos, muitas coisas. Por exemplo, Tem agora fugiu. Um Loki jacaré. Loki jacaré, eu vi algumas dessas Ele tava histórias. vacinado. Eu acabei, falando de Robbins, no caso, me lembrou uma dos universos alternativos, e esse sinceramente não entendi o porquê, que também é do Batman, que o Bruce nasceu como um psicopata, no caso. Ele é um pouquinho psicopatia. Pior do que, chegou no nível pior do que Coringa, no caso. Sim, se você parar pra pensar e analisar, eu acho que esse último filme ele dá uma vibe dessa, assim, que é baseado numa série de quadrinhos que também trabalha com essa vertente. Ele é um pouco psicopatia. É interessante falar também, é também interessante falar dos universos alternativos e histórias que não seguem o original, porque uma delas se tornou tão popular, mas tão popular, que ficou canônica, que é uma Piada Mortal. Sim. Onde, por exemplo, tem uma acontecendo de da Bárbara Batgirl se tornar cadeirante, no caso, por causa do tiro que o Coringa deu foi nas costas dela, no caso. O pessoal gostou tanto dos acontecimentos que acabou virando oficial. É uma dos arcos assim, que é mais interessante sociologicamente para pensar violência, para pensar políticas públicas, tem um monte de coisa interessante ali, camadas, né? Fala sobre saúde mental na sociedade, fala sobre classe social, essa coisa do rico justiceiro, né? Dependendo do ponto de vista, o Batman pode ser visto ou grande vilão. Nada assim, um cara cheio de dinheiro não foi fazer uma terapia depois da morte dos pais. Uma criança que devia fazer a terapia era o Alfred. Não, também, mas o Alfred, né, paga a terapia pra criança, gente. Inclusive tem a série Gotham que mostra essa fase do Bruce, uma criança sozinha, com um mordomo e uma cidade cheia de criminosos, inclusive Gotham, que naquela época era policial morrendo. É o início da carreira dele. A série é muito boa. É interessante ver, lá em Gotham tem muitos vilões, no caso. E alguns deles foram criados até pelo próprio Batman, no caso. Algumas transformações que ele fez propositalmente, outras não propositais. Tanto, mas o mais clássico deles, o Coringa, no caso. Que dependendo da história, tem várias, no caso, origens diferentes. Em algumas histórias, no caso, ele ferrou até mesmo o Bruce antes mesmo de ser o Coringa. E tem uma história onde ele, como um simples ladrão, no caso... Ele é o cara do assalto. Ele é o cara do assalto, em uma das versões. Imagina como ele é nessa versão. Bruce é adulto e Bruce é uma criança e ele já é um adulto naquela época. Por exemplo, o Coringa É muito velho. Você fica bem coroão, assim. E ele ainda mata o segundo copo. Ele poderia ser um jovem adulto, né? Ok, vamos à próxima. O que você acha que, por exemplo, indo agora mais para os mitos gregos, não só os gregos, mas como os mitos em si, são colocados dentro do cinema, das HQs, das histórias em si? Eu acho super interessante, acho que tem que ser trazido para o conhecimento popular e essa é uma boa estratégia. É claro que a gente está falando de adaptações, então deturpações acontecem, né? Uma das coisas que acontece, que eu tenho certeza que vocês vão comentar sobre isso, é a deturpação da própria identidade da figura mitológica, que às vezes é vilanizada, né? Colocada de uma maneira caricata, perde suas características originais, mas ainda assim uma boa maneira de levar para o conhecimento do público, para que as pessoas possam, a partir dali, pesquisar, se interessarem, ver como, nossa, isso aqui é legal, quero saber mais.
E aí ele vai pesquisar, vai ler, vai descobrir outras coisas, né? Então é uma estratégia interessante só levar para o cinema. A gente sabe que o cinema tem uma linguagem diferente da literatura, então sempre vai ser uma adaptação, nunca vai ser exatamente como está no livro, né? Às vezes acontecem deturpações um pouco maiores, é claro, né? Mas é legal para levar. Por exemplo, eu estava lembrando agora, um pouco antes de vir para cá, né, tentando lembrar dos filmes que tratam sobre questões de mitologia grega, e eu lembrei que faz alguns anos eu assisti Troia, com Brad Pitt, né, que conta a história do cavalo. O pessoal fala muito do cavalo, né, a história de Helena de Troia, todos os conflitos que estão ali em torno, né, e o filme é um pouco romantizado, né, com relação ao que a gente tem escrito nas histórias. Trazem os elementos que não estão na história original, mas é o que dá riqueza para a obra cinematográfica. E aí, se a pessoa acha interessante, se interessa, ela vai buscar mais conhecimento e vai ver, inclusive, as diferenças, né? Uma pergunta um pouco mais pessoal. Você tem alguma mitologia que você gosta mais? Tem. Eu tenho muito interesse por mitologia védica, que é uma mitologia específica da Índia, que vem da Índia, e que ela é escrita em vários poemas diferentes. Esses poemas dão, às vezes, livros e livros. Por exemplo, o Mahabharata é uma coleção que tem muitos volumes, né? E dentro do Mahabharata existem outros volumes menores. Por exemplo, esse aqui, o Bhagavad Gita, ele é a história de uma guerra, né? Na verdade, a narração de um diálogo que acontece antes da guerra. Todo esse livro aqui, ele é um diálogo que acontece imediatamente antes da guerra, quando os dois exércitos já estão no campo de batalha, um de frente para o outro, e um dos guerreiros de um dos exércitos começa a ter dúvidas se aquilo era mesmo correto a fazer, né? Se aquela matança que ia acontecer ali era mesmo necessária, né? E aí acontece um diálogo entre uma figura que é Deus e esse guerreiro, que é um devoto de Deus, né? E os dois estão conversando no campo de batalha ali sobre isso. A batalha em si é narrada numa parte do Mahabharata. Nesse livro Bhagavad Gita é somente o diálogo que acontece imediatamente antes da batalha, né? Já no campo de batalha com os exércitos, um de frente para o outro ali. Então tem várias lições morais interessantes, várias simbologias que são diferentes da mitologia grega ou da mitologia cristã, né? E que estão ali. O Bhagavad Gita especificamente, ele faz parte de uma tradição religiosa chamada Vaishnavismo, que é um pedacinho do hinduísmo dentro da Índia, né? E eu gosto muito da tradição religiosa que eu sigo, que eu me identifico. Daí eu gosto muito de ler, né, sobre isso. Às vezes leio também coisas que não estão dentro do escopo da minha religião, mas que tem a ver com filosofia védica, com mitologia védica, que é muito diferente e é muito interessante, e eu acho intrigante, assim, acho legal de conhecer. É de uma cultura completamente diferente da nossa, mas que traz lições pra gente pensar também. Parece ser bem extensa no caso de falar sobre Gigante. as coisas. Eu nunca li tudo, nem me atrevo, assim, né? Mas dá pra você pegar pedaços, assim, partes, e se aprofundando naquelas partes. A literatura inteira é muito, muito extensa. Acho que nem tem tudo traduzido para o português. É difícil a gente ter acesso. Tem algum filme, alguma coisa que adaptou, no caso, isso, que você conheça? Tem desenhos, tem alguns filmes também. Eu falei filme em geral. Mais ou menos. Eu falei em geral. Mas tem uns desenhos, né? Tem um desenho chamado Krishna, o queridinho de Vrindavan, que conta a infância de Krishna, que é esse Deus que está conversando no campo de batalha com o Eu já vi uma guerreiro. referência aí a uma animação chamada Cavaleiros do Zodíaco. Tinha um personagem que tinha esse nome como referência. Eu não sabia que em Cavaleiros do Zodíaco, na época que eu assisti, Cavaleiros do Zodíaco tem um monte de temporada, né?
Na época que eu assisti, eu não vi essa referência. Não sei se tinha e eu não. Saga Poseidon. Ele, Provavelmente não vi o mesmo. personagem era um marino, trabalhava com Poseidon. Só achei estranho o Poseidon só ter 7 e a Atena ter 28 cavaleiros. Mas não se o Poseidon decidisse contratar mais gente. O diretor mandou, né? Tem uma referência também à mitologia védica, também não tem nada a ver as duas realidades, mas tem a referência no seriado Xena, Princesa Guerreira, que é todo embasado em mitologia grega e de repente aparecem referências védicas. É engraçado, tem uma conexão. Os dois falam de mitologia grega, no caso. Os dois tiveram referência védica. Bem, gente, hoje o bate-papo com Thaís Nascimento foi realmente incrível e bem explicativo. Foi muito bom porque, como antropóloga, ela deve, no caso como percebemos, ela vê de uma maneira diferente. Então, foi bem instrutivo, explicativo e, de uma maneira geral, foi bem interessante ver como, em si, a antropologia vê as coisas. E, de maneira geral, acho que, tanto para nós, quanto para ela, quanto para vocês, foi bem uma coisa diferente. Imagino que a maioria de vocês nem sabia que essa professora existia como a gente. Não sabia que essa Eu conheci. Eu não sabia. Não sabia, não. Pelo nome. Ah. Tipo, antropologia. Fiquei boiando na hora. Então, acho que foi bem interessante. Bem, realmente, nós tivemos uma visão diferente, nós conseguimos ter uma grande percepção, isso foi realmente incrível. Conseguimos ver pelos olhos de uma antropóloga a visão da cultura pop, no caso, como as coisas que hoje em dia, para muita gente, é algo bem normal. Então, gente, muito obrigado por chegarem até aqui. E não se esqueçam de olhar também o canal dela, Empoderáveis da Vida Real. Da vida real, sim. Quase que eu esqueci. O nome dela é Thaís Nascimento. E olhem lá, se inscrevam, curtam também os vídeos dela, caso tenham interesse, que são bem interessantes. A gente já olhou e são muito bons. São, com Inclusive, a certeza. gente já se inscreveu. Já está escrito lá já há uns tempinhos já. Então, vamos lá assistir. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, afinal também somos youtubers, precisamos de inscritos. E também ativem o sininho para receber nossos próximos vídeos. E assistam também os nossos vídeos, que são muito bons, garanto que vocês vão gostar. E deem um like, porque assim podemos mandar mais vídeos para vocês. Não esqueçam de comentar e obrigado por tudo. Bye, bye! Bye, bye!